muito obrigado essa banda maravilhosa, que louvor abençoado que nós tivemos nessa noite, terça-feira. Você está aqui, louvado seja Deus. Nada te parou de estar aqui, nem mesmo essa chuvinha de hoje, né? Agora essas chuvinhas de verão são daquelas, né? Mas louvado seja Deus por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, amém? Muito bem. Bom, domingo nós tivemos 2 cultos de celebração, não é? Um tanto quanto abençoados. Eu espero que você tenha tido uma experiência de estar com a gente, mas se você não pôde estar por alguma razão, essa época do ano, às vezes as pessoas trabalham aos domingos, algumas pessoas têm celebrações das empresas no domingo, e tem muita coisa acontecendo, mas louvado seja Deus por cada um. Tá tudo bem aí? Louvado seja Deus por cada um de nós que estivemos juntos aqui nesse domingo, amém? Quem estava aqui domingo, levante sua mão aí, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Bom, hoje nós temos um convidado mais que especial, não é? Um amigo de longa data, não é? E eu achei que ele era da minha idade, hoje eu descobri que ele é mais velho que eu. Sempre achei que ele era da minha idade, hoje eu fiquei feliz que eu sou mais novo que ele. Então assim, foi bom, eu não lembrava disso, cara. A gente foi batizado no Espírito Santo junto, né? No mesmo dia, não foi mesmo, não sei se foi no mesmo dia, mas no mesmo acampamento, né? Então, com 12 anos de idade, nós estávamos no acampamento de adolescente. Você que, né, não sabe dessa história, essa história já foi contada, mas a gente estava no acampamento de adolescentes, e veio uma unção tão poderosa de Deus, através daqueles ministros, não é? Que hoje também são homens de Deus, estão os 2 no ministério, mas eles ministraram sobre as nossas vidas, e nós éramos muitos adolescentes ali, e eu recebi tanta unção, tanta graça de Deus. O Tiago também, é claro que ele é um pouco mais pentecostal, ele deu um pouco mais de, né, mas nós recebemos a mesma unção, o mesmo poder, fomos batizados no Espírito Santo lá juntos, né, foi muito bom, né, e isso tem pelo menos, né, não vou falar pelo menos, mas tem mais de 20 anos, né, Tiago? Mais de 20 anos. Louvado seja Deus. Quero chamar aqui à frente já pastor Tiago Fonseca, que está com a gente. Pastor Aline, levanta aí, pastor Aline, Sofia, Manu, fica de pé aí, gente, a igreja quer aplaudir vocês. Essas marcas aqui é da câmera, né? Não pode sair, né? Não, pode ficar à vontade. Os câmeras aqui, eles vão acompanhando a gente, assim. Os caras são top. Eles têm as melhores mãos da igreja. Louvado seja Deus. Pastor Tiago, ele é pastor lá em Oliveira. Quase que eu erro, cara. Lá em Oliveira, na Valley Church. Não é church não, mas é igreja. Ah, lá é igreja? É. Em Lavras é church. É. Ah, lá está no português ainda. Tá. Então, ele é pastor da Vale, né, lá em Oliveira. Ele pode apresentar melhor, não é? Está sob a cobertura do pastor Daniel Martins, que vocês tanto conhecem. E assim, os da casa antes da pandemia te conhecem. Já fez a primeira carinha. Daqui a pouco ele faz mais uma, aí vocês vão lembrar dele, né, Tiago? Homem de Deus, louvado seja Deus. Tiago, seja bem-vindo, a casa é sua. Deve ser a 25ª vez sua aqui, mas não importa, você pode vir sempre, casa de vocês. Pastor Aline, obrigado, tá? Louvado seja Deus. Graça e paz a todos, boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez, amados, e estava com saudade de vocês, viu? Cada dia essa igreja é mais encantadora, linda, e existe um povo aqui tocado pelo Espírito Santo, amado. Isso sempre me motiva a poder falar qualquer coisa aqui. Jesus é maravilhoso. O tecladista está aí ainda? Foi arrebatado? Vem aqui, ó. Glória a Deus. Feche seus olhos e queria que você preparasse teu coração. Feche seus olhos aí e coloque diante de Deus, apresente diante de Deus a sua fome e o seu desejo de ser tocado por Ele. Glórias ao nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus.
Tu és mais importante do que o pregador, Jesus. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Para nós o Senhor não é o terceiro, Tu és o primeiro, Tu és um com Deus, um com Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar ao nosso coração, de falar conosco. Eu queria que você erguesse a tua voz, diga assim: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: queremos. Os adoradores que adoram sem microfone, erga a tua voz e o exalte. Queremos. Espírito Santo, tu tens liberdade para fazer aquilo que tu queres. Ministra, batiza, toca com fogo, com graça. Ministra de uma forma individual, única, chamado, propósito, missão. Visita-nos, Senhor, visita-nos, Jesus. Te desejamos. Somos a resposta de João 7, versículo 37. O nosso coração está com sede. Nós estamos com sede, Jesus. Existem corações aqui, Jesus, que estão com saudades de um toque. Espírito Santo, visita pessoas aqui. Toca em corações aqui. Reaviva chamados. Refaça a promessa. Traga à memória aquilo que o Senhor um dia nos disse. Essa noite é uma noite profética e uma noite onde propósitos serão ativados em pessoas aqui. Esse ano, nesse aniversário, pessoas serão tocadas, ativadas, destravadas, reconhecerão o chamado. Nós oramos por isso, Espírito Santo. Tu tens liberdade. Não permita que eu te atrapalhe, mas faça aquilo que tu queres. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Fala conosco. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, a tua doce voz. Quando o Senhor fala, Jesus, o nosso coração arde. Faça o nosso coração arder, Jesus. Faça o nosso coração arder. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. Queridos, essa noite eu estava subindo à tarde aqui, essa rua que a gente sempre passa. É o único caminho que eu sei fazer e já faço há muitos anos. E fiquei lembrando, né? Quantos anos que eu já vim aqui no Palmares. A gente conhece bem desde adolescentes que eu visitava o Mateus. E hoje é a primeira vez que eu prego aqui sem a presença da pastora Clauzia. Para mim tem sido difícil porque existem pessoas que motivam o nosso ministério e que mexem com o nosso chamado. E quando eu tinha 15 anos, o pastor Clemente, ele me trouxe uma palavra profética sobre a minha vida, daquilo que eu viveria nos próximos anos. Se passaram 25 anos daquela palavra, e tudo aquilo que foi dito por aquele homem se cumpriu. E se existia alguém que acreditava muito em mim, nem eu acreditava tanto como ela, era a Clauzia. Ela sempre acreditou muito na minha vida. Então essa história misturada com essas pessoas tão maravilhosas que viveram, e que de alguma forma Jesus o recolheu, porque eles não eram dignos de viver no nosso meio. E Jesus recolhe pessoas assim, como ele fez com Enoque, como ele fez com Elias. E alguns Jesus pega para ele, porque são preciosos demais para poderem viver conosco. Então eu louvo a Deus por essa igreja, pelos pastores, meus amigos de tantos anos. Eu acho que no segundo ano dessa igreja, eu não sei bem, porque eu me confundo as datas, mas quando vocês estavam naquela quadra, e era segundo ano, primeiro ano. No segundo ano eu estive aqui, né?
no terceiro ou no segundo ano. E então eu pude acompanhar a história dessa igreja, amados. Essa igreja tem uma história. Você faz parte dela. E eu estava orando, pedindo a Jesus para poder falar algo comigo, e veio esse texto, saltou, que o Senhor tem ministrado muito nesse mês de dezembro, sobre esse tema. E alguns sabem que eu gosto de pregar sobre isso. Eu queria ministrar sobre o propósito de Deus. Repita comigo, diga o propósito de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu queria que você repetisse: de todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Cada um de nós não nasceu por acaso. Você carrega um propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz, através do livro de Provérbios, através de Salomão, que o Senhor fez todas as coisas para um determinado fim. Provérbios 16, versículo 4. O sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, as ervas, as plantas, as flores, os animais, tudo que Deus criou com um propósito que justifica a sua existência. Queridos, e diante dessa palavra, eu queria que nós pudéssemos entender de uma forma profunda isso. Eu queria pedir a sua paciência, nós estamos no meio da semana, mas eu queria ministrar por completo aquilo que Jesus falou. Eu queria paciência sua, porque a palavra é forte demais. Então preste muita atenção no que você vai ser ministrado aqui, que talvez muitas das coisas que você vai ouvir, você nunca ouviu. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E aqui, para que a gente possa entender isso, eu preciso ir em Isaías 46, versículo 9. Não precisa nem abrir, eu queria que você acompanhasse para o telão, para a gente ganhar tempo aqui. Isaías 46, versículo 9, a Bíblia diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim, que eu anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Preste atenção aqui. O fato de você ter nascido já está revelando que existe algo terminado que você nasceu para começar. Repito, o fato de você ter nascido revela que há algo terminado que você nasceu para começar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus nunca se atrasa ou chega atrasado. Deus nunca é pego de surpresa. E quando eu olho para isso, diante desse fato narrado em Isaías, você vai perceber uma coisa: existe um padrão. Padrão define tendência. Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Existe um padrão dentro do reino. E eu queria que você pudesse navegar comigo na palavra, amados, para que você pudesse entender isso. Vou te dar exemplos disso. Os israelitas estavam presos, e Deus precisava levantar um libertador. Deus fez nascer Moisés. Os judeus estavam presos e oprimidos pelos medianitas. Deus fez nascer Gideão. Os judeus estavam oprimidos pelos amonitas. Deus fez nascer Jefité. Quando o sacerdócio estava corrompido através de Eli, Hofni e Finéias, Deus gerou em um ventre estéril um homem chamado Samuel. Quando os judeus estavam oprimidos, presos em cativeiros por 40 anos pelos filisteus,
Deus fez um homem chamado Sansão nascer. Quando o homem estava condenado pelo pecado, Deus enviou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção. Você não nasceu por acaso. Você carrega algo de Deus. Um propósito extraordinário. Esse chamado é lindo, amados. Se você veio a este mundo, você carrega algo. Algo que justifica a tua existência. Você carrega um propósito. Desde a criação. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos Gênesis 2, Deus forma o homem do pó da terra, no capítulo 2, versículo 7. E no capítulo 21, Deus forma a mulher. Agora, olha o que me chama muita atenção. É que no capítulo 1, você vai ver novamente o padrão de Deus. No capítulo 1, a gente encontra um texto que às vezes a gente não entende bem. Porque se Deus está criando um homem no capítulo 2, o que Deus está falando no capítulo 1? Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha que coisa interessante. No capítulo 1, Deus está definindo o propósito do homem. E no capítulo 2, Deus está criando um homem. Porque o propósito, ele antecede o homem. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, amado? O propósito de Deus vem antes da criação. Então no capítulo 2 Deus está falando assim, ei, este homem vai dominar, ele vai se multiplicar. E aqui no 1 ele está definindo o seu propósito. Mas no capítulo 2 ele está sendo criado. Por quê? Aí nós entendemos em Salmo 139. Versículo 16. Os teus olhos me viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus tem um propósito para mim, e esse propósito deu origem a mim. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas existe algo escrito sobre mim. Existe algo escrito sobre você. Qual que é o sucesso do cristianismo? A gente descobriu o que está escrito a respeito de nós. Qual o seu propósito? Por que você veio ao mundo? Eu sei por que Jesus veio ao mundo. Eu sei por que Sansão veio ao mundo. Eu sei por que Samuel veio ao mundo. Eu sei por que Davi veio ao mundo. Eu conheço o propósito de Abraão. Eu conheço o propósito de Jacó. Agora, qual que é o seu propósito? Qual o chamado de Deus que você carrega? Que vai justificar a sua existência. Porque Deus não cria nada sem propósito. Está comigo, igreja? Deus não cria nada sem propósito. Olha aqui. Quando eu olho para Samuel, vou te dar alguns exemplos aqui, você precisava ficar falando 3 horas aqui sobre propósito. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3. Eu quero que você compreenda bem isso, amados. E aquilo que você está ouvindo aqui pode transformar você para sempre. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Você está entendendo o seguinte, Deus não está falando mais. Não era vontade de Ana gerar Samuel. Era a vontade de Deus de colocar Samuel no mundo. Por quê? Porque as revelações eram raras. Não tinha ninguém ouvindo Deus mais, eu preciso que o Samuel nasça.
E aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, as visões não eram frequentes. Eli, os olhos estavam ficando fracos, que já não conseguiam mais enxergar. Eu preciso de um homem alinhado ao chamado, um homem de propósito, que tenha visão clara e sensibilidade para ouvir os céus. Se eu não tenho ninguém para me comunicar, se não tem ninguém enxergando mais, por quê? Porque o sacerdote, ele estava com a visão obscura, ele não conseguia ver mais. Eu preciso de um homem com uma visão clara. Eu preciso que um Samuel nasça. Existe uma necessidade do nascimento de Samuel. A Bíblia diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Israel estava vivendo a maior crise espiritual da história, quando os olhos do sacerdote começaram a escurecer, quando a lâmpada de Deus começou a se apagar no templo, e as visões estavam sendo raras. Existia um Eli sem discernimento. Deus faz com que nasça Samuéis. Quando existe um Saul se enlouquecendo, Deus faz com que Davis sejam levantados. Quando Moisés está morrendo, Deus está levantando Josué. Porque Deus é um Deus de continuidade, amado. Nós vamos encontrar esse padrão em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, você vai encontrar os padrões de Deus em relação a propósito. E o versículo que mais me chama a atenção, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Eu gosto disso, amados. Samuel julgou a Israel durante todos os dias da sua vida. Eu queria que você lesse no finalzinho. Diga: todos os dias. Ele nunca se desviou. Todos os dias da sua vida, Samuel cumpriu o seu propósito. Olha para mim. Eu citei um homem chamado Sansão. E aqui eu quero te dar exemplos na Bíblia, amados. Juízes capítulo 13, versículo 1. Vamos entender um pouquinho mais. Preste atenção. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. Você tem alguma música para pôr aí? É porque com música meu coração fica mais quebrantado. Obrigado, João. João de Deus. Te amo, viu? E havia um homem da tribo de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril. Olha o padrão de Deus. Essa mulher era o quê? Eu não sei de onde você veio. Mas de circunstâncias improváveis, Deus sempre levanta homens e mulheres de propósito. Ana era o quê? Estéril. Existe um padrão. Deus sempre está trabalhando em um padrão. É impressionante quando a gente começa a estudar a Bíblia a fundo. Como esses padrões de Deus nos chamam a atenção. Essa mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte. Agora sim. O clima já mudou. É por isso que os céus o tempo todo tem música. É o tempo todo, 24 horas. Existem querubins cantando.
Estou me sentindo como nos Gideões aqui. Só a música que é diferente. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e darás luz a um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte, comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará na vara. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. O propósito está revelado. Sansão nasceu para livrar Israel da mão dos filisteus. Já está claro aquilo que ele nasceu para fazer. Está claro. Está revelado. Tanto Sansão sabia, como a mãe de Sansão sabia, como Manoá sabia, como o diabo sabia. Porque eu sou Deus, que revela o fim desde o princípio. O propósito está revelando. Só que existe algo aqui interessante. Os céus está falando de Sansão antes que ele nascesse. Existe uma conversa com o pai e com a mãe de Sansão antes que Sansão fosse gerado. Porque Deus tem um propósito para a sua vida, amados. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Isso é maravilhoso demais. Porque você carrega algo divino. Você carrega algo maravilhoso, extraordinário, e incrível demais, como Sansão carregava. Agora existe uma pergunta que Manoá faz, talvez você nunca notou, mas ele faz uma pergunta: qual será o serviço de Sansão e qual será o seu modo de viver? Olha que coisa interessante. Qual será o seu serviço? O serviço está revelado. Ele se levantou para livrar Israel das mãos dos filisteus. Agora tem uma coisa aqui que nós nunca prestamos atenção. Todos aqueles que carregam um chamado, que carregam um propósito de Deus, existe também essa pergunta: qual é o modo de viver que me aproxima do meu propósito? Existia na cultura judaica o costume de beber vinho, mas Sansão não poderia beber vinho, porque ele era nazireu de Deus, consagrado a Deus, e aquilo que os homens faziam, ele não podia fazer. E quanto mais o seu modo de vida estava intacto, mais ele se aproximava do seu chamado. E a Bíblia diz e coloca regras no modo de viver dele. A Bíblia diz: você não pode beber vinho e nem bebida forte. Você não vai passar navalha na sua cabeça. E sobre Sansão existe uma revelação poderosa, porque ele carregava 7 tranças. E 7 tranças nos aponta para algo que o tabernáculo tinha: o candelabro. 7 tranças na cabeça de Sansão era como um candelabro de cabeça para baixo. E na ponta do candelabro existia azeite para que a lâmpada e o fogo não se apagasse. A força de Sansão estava exatamente nisso. As 7 tranças, que eram como o candelabro virado de cabeça para baixo sobre a sua cabeça, derramando unção no qual aponta o azeite. Enquanto Sansão se mantivesse puro, enquanto Sansão se mantivesse consagrado, enquanto as suas vestes estivessem limpas, ele se levantaria contra os filisteus. E ele teria força em seus braços para poder derrubar exércitos. O segredo de Sansão estava no seu modo de viver, e não ao tamanho do propósito que ele carregava. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não quer fazer você esquecer do propósito que você carrega. Tudo que o diabo deseja é fazer você manchar o seu modo de viver. Quanto mais sujo você está, mais distante de você viver aquilo que Deus tem.
E sobre a vida de Sansão foi exatamente assim. Tudo aquilo que Deus pediu para que ele não fizesse, ele fez. Ele desceu a vinha. Ele, como nazireu, não poderia tocar em animal morto. Ele toca em um leão onde estava cheio de mel. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele não quer fazer você esquecer do chamado que você tem. Porque ele não tem capacidade de tocar na sua consciência. Mas ele pode fazer uma coisa. E a frase de Billy Graham que eu amo é que toda vez que eu quero navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco. E a Bíblia diz que Sansão, ele desce a vinha, ele toca no animal morto, ele deita com uma prostituta. A unção que Sansão carregava, a consagração que era intacta até agora, a força através da unção do Espírito que aquele homem tinha, através das 7 tranças que escorria azeite noite e dia sobre aquele homem, o poder que ele carregava através do Espírito, amado. Quando ele mancha as suas vestes, nós lemos na Bíblia, talvez um dos piores versículos que a Bíblia carrega. Eu queria ler com você, projeta para mim por favor, amados. A Bíblia diz em Juízes 16, versículo 20. Abaixa só um pouquinho o som aqui da música, aqui no meu retorno, viu? Vocês são demais. Juízes 16, versículo 20. Ele se levantou e pensou: eu me livrei como sempre. O que ele está falando? Deu certo sempre. Eu vou replicar aquilo que eu sempre fiz. Novamente eu me levanto para ir. Porque esse é o meu chamado. Matar filisteus é o meu chamado. Só que a Bíblia diz: Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Não é eu que estou dizendo, mano. Porque eu não prego aquilo que eu quero. Eu prego a Bíblia. Não é a palavra do Tiago. É a palavra de Deus que eu estou lendo. A mensagem é sempre mais importante do que o mensageiro. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos. Um homem de propósito, fruto de um ventre estéril, um chamado incrível, jamais visto, uma força incomparável. Na Bíblia, dificilmente nós vamos encontrar um homem como Sansão, com a força que ele carregava através do Espírito Santo. Mas ele colocou tudo a perder quando ele manchou as suas vestes. Se existe uma coisa que te afasta do propósito de Deus, é o seu modo de viver. Se existe uma coisa que te afasta do chamado de Deus, é o seu modo de viver. E eu faço uma pergunta para você aqui: o modo que você tem vivido te aproxima do chamado de Deus, ou te coloca cada dia mais distante dele? Sansão foi preso, seus olhos furados, e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar no moinho na prisão. Este grande homem, sem dúvida alguma, agora ele é um prisioneiro. O homem que nasceu para libertar se tornou um preso. E a Bíblia diz, quem está comigo aí? Tem alguém aqui, mano? Porque eu estou em culto, viu? Isso aqui não é velório, não tem bolachinha, nem café para servir. Cadê que a CCLN, aquela... desculpa, cadê aquela light antes da pandemia, mano? Cadê o... Tem gente queimando aqui? Tem alguém aí? Parecendo que eu estou um pouquinho para baixo aqui, ué. Amados, olha, eu no momento em que eu fui presbiteriano a vida inteira, viu? Querendo dizer... Mas é mais silencioso, né? Os presbiterianos gostam de mim, sempre me convidam para pregar. Fui presbiteriano 12 anos.
Bíblia diz, Juízes 16, versículo 22. Sansão orou ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, peço que lembre de mim. Por favor, dai-me força só mais essa vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, e sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas, e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Sansão matou, mas ele morreu. Qual era o propósito dele? Livrar Israel das mãos dos filisteus. O propósito de Deus prevaleceu, mas poderia ter outro fim. Mas as nossas escolhas, os nossos planos, o nosso jeito de viver, abrindo mão do modo de viver que Jesus te propôs, faz com que você possa colher consequências que não estavam previstas. Porque o segredo da nossa vida é saber aquilo que está escrito a respeito de nós, que existe um plano. Tem alguém comigo aqui? Tem um plano. E aqui eu queria encerrar da forma mais sobrenatural que eu poderia encerrar, porque eu queria fazer uma pergunta aqui: por que Jesus veio ao mundo? Por que ele, um com Deus, um com o Espírito Santo, desde a criação dizendo: façamos nós, trabalhando juntos essa trindade, triuno, Ele. E aí, a Bíblia faz com que a gente possa compreender isso. Por quê? Porque talvez você nunca viu isso. Mas eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que for morto desde a criação do mundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu anuncio o fim desde o princípio. Diga comigo: eu anuncio o fim desde o princípio. Todos os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que for morto antes da criação do mundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Jesus sabia exatamente tudo aquilo que ele passaria desde a criação do mundo. Um dia, olha para mim, estavam juntos, Jesus, junto com seu Pai, junto com o Espírito Santo. E eles deram início à criação do homem. E foi uma sugestão da Trindade: façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu fico imaginando aqui, na NVT, nova versão do Tiago, mas eu fico imaginando, porque a minha mente é muito criativa, fico imaginando eles conversando.
antes da fundação do mundo. E eles falando, nós vamos fazer o homem a nossa semelhança, a nossa imagem. Eu fico imaginando o Espírito Santo falando, mas um dia o homem vai cair. Um dia ele vai falhar. E então eles numa conversa santa, amados. Jesus, ele pega a palavra e diz assim, olha, eu sei que eles vão pecar, eles vão cair. Mas nós podemos resolver isso. O Espírito Santo fala para Jesus, Jesus, você está vendo a cruz? Estou vendo, antes da criação do mundo. Você está vendo a cruz? Estou. Você está vendo a humilhação que você vai passar na cruz? Você está vendo que você vai ser rejeitado, traído, humilhado, transpassado, chicoteado. Você está vendo antes da criação do mundo. Será que vai valer a pena criar esse homem? Que o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Você vai ser espancado, Jesus. Você será crucificado. Você está vendo? Jesus falando, eu estou vendo. Eu sei o que vai acontecer. E Jesus pergunta para o Espírito Santo, fico imaginando eu. Vocês estão vendo, depois da cruz, os homens redimidos, os homens perdoados. Você está vendo também os homens lavados pelo meu sangue que eu derramei naquela cruz. Você está vendo? E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você vai perceber uma coisa, amado. Novamente um padrão de Deus. Antes que Moisés nascesse, houve um decreto que todo menino que nascesse fosse morto. Porque o diabo começou a perseguir aquele homem de propósito. Quando Jesus estava prestes a nascer, porque eu anuncio o fim desde o princípio. O diabo sabe dos planos de Deus para a sua vida. Porque Deus anunciou o fim desde o princípio. No livro de Gênesis, Deus está falando com Abraão aquilo que aconteceria com Moisés. Vocês ficarão presos por 400 anos, mas eu vou levantar um libertador. O diabo sabia do plano. Então chegou, quando passaram 400 anos, o diabo se levanta contra todo menino que nascesse. Quando Jesus nasceu, existiu o mesmo decreto de Moisés, que toda criança que nascesse fosse morta. Porque sabia o diabo que se ele permitisse Jesus nascer, ele não poderia segurar o propósito que ele carregava. E ele precisaria matar Jesus enquanto criança. Porque a Bíblia diz que a respeito de Jesus, ele foi para a cruz sem pecado algum. O seu modo de viver foi digno de cruz. Porque o seu sangue nunca foi maculado pelo pecado. E o diabo sabia que se ele não matasse enquanto criança, ele não poderia segurar ele mais. E durante toda a vida de Jesus, o plano do diabo foi poder matar aquele homem de propósito. Por isso que ele foi perseguido pela religião, foi perseguido pelos homens. Porque o plano do diabo sempre foi matar homens e mulheres de propósito. Desde o início, quando Jesus começa o seu ministério em Mateus capítulo 4, o que o diabo queria? Que Jesus se curvasse diante dele, que transformasse pedra em pão. O tempo todo o diabo estava tentando manchar, deturpar aquilo que Jesus carregava. Eu fico imaginando eles lá no céu, na criação do mundo. E aí, Deus, nós vamos criar o homem ou não? O preço é muito alto.
E Jesus disse: eu quero criar o homem. Vou correr esse risco. Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, porque eu anuncio o fim desde o princípio. Existe um propósito, amado. Existe um propósito de Deus. Meu querido, vem aqui na frente, pode subir aqui. Eu vi uma dinâmica que expressa exatamente isso, amado. Olha que coisa interessante. Como você chama? Alan, vem cá. Vamos ficar na frente da câmera aqui. Se a gente fosse pensar a respeito de algo, se eu perguntasse para o Alan, falasse assim: Alan, uma dinâmica aqui. O que dói menos? Eu te dar um murro na sua cara ou te dar um tapa na sua perna? O que dói menos? Tapa na perna. Tapa na perna. Porque todo ser humano escolhe o que dói menos. Por que Jesus escolheu o que dói mais? Todo ser humano escolheria o que dói menos. Obrigado, Alan. Por que Jesus escolheu o que dói mais? Fica de pé. No seu lugar, por favor. Eu vou chamar a Sofia e a pastora Aline para vir aqui me ajudar a cantar. Nós vamos cantar uma música do CCLL Music. Você já sabe qual que é? E vamos fazer vocal aqui, que eu quero fazer com a minha família. Se a Manu quiser vir aqui também, depois elas vão lá para trás. Vem aqui, bem.